Boa noite, irmãos amados, graça e paz em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mais uma vez estamos realizando o nosso culto da noite, culto da Palavra de Deus, e estamos aqui para juntos meditar na Santa Palavra e por ela sermos edificados em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo seu Evangelho. Espero que essa palavra encontre você feliz, com alegria, em paz, juntamente com toda a sua família. E que você esteja a testemunhar deste Evangelho e mostrar o amor de Deus através da sua vida a todos com quem você convive nesses dias. Hoje nós estaremos meditando na Palavra de Deus, num tema crucial para a vida cristã, um tema escatológico que fala dos últimos dias, uma vez que nesses dias de pandemia tem acontecido muitas profecias, pregações que nada tem a ver com o verdadeiro Evangelho e que tem confundido a muitos. Então nós vamos adentrar, fazer uma leitura da Palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Hoje o faremos de 1 a 14. Jesus profetiza aos seus seguidores quanto ao futuro. Este é um momento sério, um pouco antes da sua morte, quando Jesus fala aos seus discípulos sobre este assunto, o futuro, o escatom, a escatologia, as coisas dos últimos tempos. Então nós vamos estar meditando sobre Jesus falando sobre a profanação e destruição do templo que aconteceu em 70 depois de Cristo. Jesus descrevendo como será o princípio das dores, um tempo um pouco antes da grande tribulação. Jesus falando da esperança e da recompensa dos salvos e fiéis e da contínua e perseverante missão da igreja até o dia final. É disso que se trata Mateus 24, de 1 a 14. Abra comigo a sua Bíblia e acompanhe a leitura para a sua edificação, no nome de Jesus. Tendo Jesus saído do templo, ia-se retirando, quando aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os seus discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá de tua vinda e da consumação do século. Ele, porém, lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: Eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer. Mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto ainda é o princípio das dores. Então sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Neste tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Neste texto, Jesus fala com seus discípulos sobre coisas futuras. E eles tinham uma certa apreensão. E Jesus, então, lhes responde coisas sérias. Primeiro, no versículos 1 e 2, que acabamos de ler, nós temos uma profecia de Jesus, uma revelação a respeito da profanação
e da destruição do templo de Jerusalém, que aconteceria em 70 depois de Cristo, quando o general Tito, o general romano Tito, invadiu Jerusalém com as suas tropas e destruiu tudo que ele pôde ver à frente. Ali aconteceram todo tipo de atrocidades contra os judeus. Houve ali, no ano 70, um verdadeiro genocídio contra os judeus através do general Tito. Diz o texto que, tendo Jesus saído do templo, ele ia se retirando quando aproximaram dele seus discípulos para admirar a construção do templo. E Jesus falou: olha, em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E foi isso que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito invadiu a cidade e, além de profanar e destruir o templo, cometeu um verdadeiro genocídio naquela cidade. Dos versículos 3 a 12, Jesus descreve como será o princípio das dores, ou seja, um tempo um pouco antes da grande tribulação, tão falada entre os cristãos. Mas a advertência principal é o versículo 4. Essa é a advertência principal: vede que ninguém vos engane. Isto é muito sério, porque nesses dias que estamos vivendo, durante essa pandemia no Brasil, nós estamos vendo todo tipo de profecia saindo à torto e à direita, e até alguns crentes divulgando essas profecias falsas no WhatsApp, no Facebook, crendo serem verdadeiras. Quando cristãos não conhecem a palavra de Deus e não se apegam à palavra de Jesus, eles estão sujeitos a todo tipo de engano, e a serem usados e manipulados por falsos pregadores, falsos profetas, que estão aí no mundo para enganar a muitos. Então, do versículo 3 a 12, Jesus descreve como será esse princípio de dores. Quando ele fala que ninguém vos engane, é porque haverá muita aparência daquilo que é verdade, daquilo que é piedade, daquilo que é santidade, boas intenções. E por isso que muitos serão enganados. Alguns falam comigo: mas pastor, o homem fala em línguas, o homem é pastor de uma mega igreja, como é que ele está falando falsa profecia? Mas não se engane. Jesus falou justamente isso: veja que ninguém vos engane, porque o enganador, ele imita muito aquilo que é verdade e a distorce, a manipula, e ele visa a sua própria glória. Ele não está nem aí para as consequências futuras na sua vida e na minha vida. Olha bem o que Jesus adverte: vede que ninguém vos engane, irmãos. É coisa muito séria o que Jesus fala aqui. Ele faz previsões e adverte-os quanto aos falsos profetas e enganadores, as guerras que acontecerão, tragédias, escândalos, todo tipo de abuso e depravação humana, traição, frieza espiritual e apostasia da fé. Olha que ao final ele fala de frieza espiritual, ou seja, apostasia da fé. Muitos, ao final, desanimados, desiludidos ou enganados, negarão a verdadeira fé na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, a fé cristã. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando eles se aproximaram, e em particular lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda, da consumação do século. Na verdade, quando Jesus fala bem claro, na continuação dessa conversa, no versículos 35 e 36, lá ele explica: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Então, cuidado com pessoas marcando o dia, a hora que vai acontecer eventos, trevas, escuridão, como tivemos algumas profecias uns dias atrás aí falando isso. O pessoal fica em casa, não atender ninguém à porta. E não aconteceu o que profetizaram, não sei para onde foi parar esses falsos profetas. Mas muita gente já estava espalhando essas profecias no Facebook,
no WhatsApp e amedrontando a muitos. Jesus então fala que nem os anjos nem ele sabem, só o Pai o sabe. Ou seja, só na plenitude do tempo do Pai que ele vai mandar o seu Filho vir buscar a sua igreja. Então, tanto quanto aconteceu quando a primeira vinda de Jesus. Diz Paulo que foi na plenitude do tempo que Deus resolveu trazer o seu Filho ao mundo, nascendo de Maria Virgem, para ser o nosso Salvador. Então diz aqui, ele falou, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Aqui no Brasil nós temos até um tal de Henri Cristo, né? E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, quantas guerras aí, quantas pessoas exiladas por causa da guerra, reino contra reino, fomes, quantas pessoas morrendo de fome, principalmente nos países mais pobres, ainda hoje, sendo atendido por ONGs, ou por pessoas de boa vontade, por igrejas e organizações para-eclesiásticas que atendendo essas pessoas. Terremotos em vários lugares, quantos terremotos já aconteceram e ainda não acontecer? Mas ele falou que tudo isso ainda seria o princípio, ou seja, não se assuste, porque virão ainda muitas coisas. Então, essa pandemia, muitos crentes com medo, muitos cristãos falando coisas. Não, olha, Jesus falou, ainda é o princípio. Sereis atribulados, vos matarão, sereis odiados das nações por causa do meu nome. Olha, nesse exato momento que eu estou aqui pregando para os irmãos, muitos crentes, em alguns países no norte da África, nos países árabes, estão presos ou perseguidos. E alguns convertidos lá na Índia, que converteram ao cristianismo, os pais não estão dando eles alimento e forçando eles a voltar atrás, e os ameaçando, até os espancando. Eu tenho notícia disso. Ontem mesmo estava lendo Portas Abertas com notícias sobre isso. Jovens que estão se convertendo ao cristianismo são ameaçados pelos pais, expulsos de casa ou espancados ao voltarem atrás da sua decisão. Não há liberdade religiosa de fato nesse país. E olha que é num país grande. Tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. É o segundo maior país do mundo. E tem todas as religiões lá. Milhares de deuses. E se fala que há liberdade religiosa lá, porque são muitas religiões e muitos deuses na Índia. Mas não é bem assim quanto ao cristianismo. Porque quem prega a verdade é resistido, porque muitos enganam com falsas verdades. E ninguém quer dar ouvido à verdadeira verdade, prefere ser enganado. Então, nesse exato momento, já está acontecendo o que Jesus falara aquele dia com os discípulos, e acontecerá com mais intensidade em breve tempo. Mas Jesus falou que ainda era o princípio dos sofrimentos, o princípio das dores. Levantar-se-ão falsos profetas, enganarão a muitos. Porque o que é falso parece muito com o que é verdadeiro. O que é falso sabe imitar muito o que é verdadeiro. O que é falso usa até a Bíblia Sagrada e a distorce para enganar muitos. Veja bem. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Cuidado para que você e eu, para que nós não esfriemos em nossa fé. Cuidado, porque os enganadores estão aí para isso. Para julgar um contra o outro, para confundir a fé, para com argumentos questionar a sua fé e a minha fé, e até se preparam com argumentos filosóficos, até científicos ou pseudocientíficos, porque a verdadeira ciência nada tem a ver com isto. A verdadeira ciência não nega a Deus. A cada dia que o homem, o verdadeiro cientista, descobre coisas fabulosas, fica mais afirmado que há um Criador todo-poderoso, supremo sobre todas as coisas, principalmente para nós que cremos. Então, olha, Jesus então faz aqui advertências, faz também afirmações e nos previne, vede que ninguém vos engane. Cuidado, irmãos. Leia mais a palavra. Esses dias de pandemia você tem lido a Bíblia? Está lendo mesmo? Releia de novo todo o Novo Testamento, de Mateus a Apocalipse. Depois volte lá em Gênesis e leia até Malaquias. Por que não?
Deixa a televisão de lado, as novelinhas repetidas da televisão e leia a Bíblia. Porque tão logo surge um falso profeta falando aí, está todo mundo mandando para a gente. Ô pastor, ouve aí, será que é verdade? Será que isso é verdade, vai acontecer? Porque não estão apegados à Bíblia, porque não estão certos do que creem. Pedro falou para nós estarmos sempre preparados para dar razão à nossa fé quando nos pedirem. Há cristãos que não sabem falar porque creem em Jesus, não sabem falar porque Jesus morreu na cruz. Há cristãos que não sabem como serão os últimos tempos. Qualquer noticiazinha ruim já estão falando, Jesus já está voltando, pastor. Olha, tal pastor falou que vai ser em tal dia, tal igreja falou que vai ser em tal dia. Na passagem de 1999 para o ano 2000, todo mundo começou a ouvir profecias de Nostradamus, começaram alguns pregadores e pseudos pastores mandar os seus fiéis fazer doações para eles, porque o mundo ia acabar mesmo. Lá na Coreia do Sul mesmo um pregador fez isso e tapeou a muitos, e todo mundo doou as coisas para ele e foi esperar Jesus voltar na passagem de 1999 para 2000. E isso não aconteceu. Então, irmãos, estamos vivendo um momento sério. Pandemia, essa epidemia está aí matando a muitos. Faça a sua parte, se proteja, sim, mas cuide também da sua vida espiritual, para você não ser enganada, não ser enganado. Não dê ouvido a todo vento de doutrina, a todo pregador bonito, engravatado, ou que seja dono de televisão, que tenha programa na televisão, programa no rádio, porque os enganadores também têm recursos. E o próprio inimigo de nossas almas faz com que eles tenham bastante recursos e admiradores para sustentá-los com as mensagens falsas. Vigie, examine as Escrituras. Jesus falou, examinar as Escrituras, porque são elas que testificam de mim. Volte para o Evangelho. Não só leia, medite, pratique, coloque em ordem a sua vida com Deus, santifique a sua vida, renuncie o pecado. Pare de jogar tempo fora com coisas inúteis. Volte à palavra e edifique-se por ela. Então, no versículo 13, Jesus adverte quanto à firmeza do Evangelho. Ele fala da esperança dos salvos e afirma a segurança e a recompensa final dos fiéis. Aquele, porém, que permanecer até o fim, esse será salvo. Não é só começar, não é só ouvir o Evangelho, levantar a mão na igreja, lá na frente chorando, ajoelhar, receber uma Bíblia da igreja, falar agora para frente eu sou crente, mas é perseverar até o fim. Só persevera até o fim quem é de fato discipulado, tem uma vida disciplinada de acordo com a palavra, segue os mandamentos, obedece, pratica a fé. Jesus mesmo fez uma parábola comparando aquele que ouve a palavra com aquele que edificou a casa sobre a rocha, sobre um bom alicerce, e vindo as tempestades da vida não vão destruir aquela vida. E dos falsos profetas não vão tirar ele do caminho. É isso que Jesus está querendo dizer com aquela figura de linguagem. Se você estiver firmado na palavra, você não vai ser enganado, não vai ser enganado. A sua vida estará firme na palavra de Cristo, no Evangelho de Cristo, na palavra de Deus. Então, no versículo 13, Jesus, depois de avisá-los desse princípio de dores, fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. Isto é maravilhoso. Aí está a esperança minha e sua e dos salvos. A recompensa final que nos assegura a vida eterna. Mas temos também aí, na perícope que resolvi ler com os irmãos e meditar hoje, que é 24, de 1 a 14, o versículo 14. Já estamos ao final da mensagem. No versículo 14, Jesus finaliza, queridos irmãos, amados de Deus, relembrando da contínua e perseverante missão da igreja até o dia final. Enquanto a igreja estiver no mundo, eu e você, cristãos, estivermos no mundo, até o dia final, nós temos uma missão. E qual é? Versículo 14, Jesus fala, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então Jesus fala que, embora haja perseguições, fome, guerra, muitos vão se escandalizar, muitos vão nos trair e trair uns aos outros, vão odiar-nos, vão nos lançar em cadeia, vão nos matar.
a igreja permanecerá vitoriosa, pregando o evangelho a qualquer custo, por amor e santidade ao Senhor até o fim, até o dia que Jesus voltar. Então este é o meu papel, o seu papel como crente. O que você tem feito pela salvação? Vamos começar pelos da sua casa, depois os seus vizinhos, depois os seus parentes que moram, às vezes na mesma cidade, ou no Brasil, ou em qualquer outro lugar, depois os seus colegas de trabalho, seus colegas de escola ou de faculdade, os seus sócios em seus negócios. O que você tem feito? Tem pregado este evangelho? Tem perseverado, dando testemunho do seu viver em Cristo, da nova vida que você tem em Cristo? Porque Jesus fala daqueles que são fiéis, aquele que perseverar até o fim será salvo, e são estes fiéis que vão pregar o evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim. Então a igreja do Senhor estará mesmo sendo perseguida, mas não derrotada, pregando o evangelho até o fim, até o dia final. Que você seja um desses. Que você esteja nas fileiras dos fiéis, entre as fileiras dos fiéis, daqueles que permaneceram e permanecerão até o fim. Daqueles que irão pregar o evangelho a qualquer custo, que abrirão mão dos seus interesses, das suas glórias, para glorificar o nome do Senhor, dos seus interesses para priorizar o reino de Deus e a sua justiça e pregar este evangelho. Para encerrar, eu quero que você pense bem. Você crê em Jesus Cristo e a sua palavra mesmo? Você conhece um Jesus histórico apenas da Semana Santa, da Quaresma, né? Jesus do Natal? Ou você crê mesmo em Jesus e sua palavra, seu evangelho? Você já arrependido ou arrependida, já o confessou como Senhor e Salvador da sua vida? Reconheceu o sacrifício dele na cruz para te salvar e o confessou como Senhor e Salvador da sua vida? Só você pode responder isso agora, se você estiver ouvindo essa palavra. Para você, todo e qualquer caminho, toda e qualquer religião leva a Deus, e o que importa para você são as boas intenções? Há um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Esse é um ditado popular. Fecha aspas, abre aspas, fecha aspas. Você dá ouvido a toda e qualquer profecia, desde que fale em nome de Deus, sem conferir com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, o livro santo, este livro santo? Você dá ouvido a toda e qualquer profecia e sai propagando aí pelo WhatsApp, pelo Facebook e divulgando? Cuidado! Cuidado, não foi isso que Jesus pregou e ensinou. Olha o que Jesus disse. Olha o que Jesus disse. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Tem que ouvir a palavra e crer para ser salvo. Você, irmão, de fato, está seguindo a Jesus Cristo e deste caminho você não desiste? Veja bem, você de fato está seguindo a Jesus Cristo e deste caminho você não desiste? Essa é a pergunta que eu faço a você, irmão, a você, irmã. Está firme, vivendo a vida santa, uma vida consagrada ao Senhor, uma vida olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, ou está um pouco assustado com essa pandemia, com medo das profecias, com medo de algumas profetadas que estão saindo por aí? Porque quem tem certeza de salvação não se amedronta ante as lutas, ante os enfrentamentos. Quem tem fé em Jesus Cristo está seguro. Há um hino que nós cantamos: seguro estou, não tenho temor do mal, sim guardado pela fé em meu Jesus. Se você tem fé, o justo vive pela fé.
Você, irmão, então, está seguindo a Jesus e disposto a não desistir deste caminho, verdade e vida que é Jesus? Você está firme, tem meditado na palavra de Deus, tem obedecido a Deus, tem praticado e testemunhado do Evangelho de Jesus, confiante e sem medo? É isso que Jesus espera de mim e de você. Foi para isso que ele morreu, aquela morte terrível da cruz. Ele falou: eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Então, continue firme, irmão. Continue firme, irmã. E se você ainda não tem Jesus Salvador, e nesse momento de luta, em momento de dúvidas, você ainda está inseguro, entregue a sua vida a Jesus. Confesse a Jesus como seu Salvador. Você terá nova vida e sua vida estará garantida. Você terá garantida a vida eterna em Cristo Jesus. E não mais terá medo, porque no amor que Ele derrama em nosso coração, quando nos convertemos, não há mais medo. Que Deus assim te abençoe. E eu quero orar com você e por você. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, aquele que pôde ouvir essa palavra do teu evangelho, que ele possa ser tocado, possa ter entendido a grandeza do teu evangelho, das previsões que o Senhor aqui fez, do plano de salvar, da esperança e da certeza daqueles que são fiéis, de serem salvos quando permanecerem até o fim. E de que o Senhor tem para aqueles que são servos do Senhor a missão de anunciar e proclamar esse evangelho até o fim. Que eles possam entender que não precisam ser enganados, bastam firmar-se na tua palavra, que é a verdade, para não serem enganados pelos falsos profetas, pelos falsos ensinos, pelos falsos mestres, pela falsa religião, e seguir a Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Abençoa para que a tua palavra não volte vazia. Que o teu Espírito Santo esteja a convencer os corações neste momento, para a glória do Senhor e para a salvação de muitos. E, Senhor, crescimento e edificação de outros é o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar um hino ao Senhor e depois nós estaremos dando a bênção apostólica aos irmãos. Que Deus abençoe os irmãos e abençoe a sua palavra e aplique aos seus corações. Amém. Jesus, o Rei dos Reis, breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis, e os sinais da sua vida, mas se mostram cada vez, crescendo bem Jesus. Aleluia, glória, glória, aleluia, glória, glória, aleluia, descendo vem Jesus. O Pai deixa aos sentidos, a batalha já soou, Cristo à frente de seu povo, multidões já conquistou, o inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo vem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Descendo vem Jesus. Eis que em glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra, vão poder
e os remidos triunfantes em fulgorão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem, vencendo bem, vencendo bem, Jesus. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai Todo-Poderoso e as doces consolações do Espírito Santo seja com o povo de Deus, a Igreja do Senhor e toda a obra missionária para que este Evangelho chegue a todos os povos, nações, línguas, até os confins da terra. E assim o Senhor vem buscar a tua igreja. Abençoa conosco este bairro, a nossa cidade, as demais igrejas que pregam o Evangelho neste bairro, e nessa cidade, nosso país e o mundo, Senhor. Também te pedimos, neste momento de pandemia, que o Senhor faça cessar o quanto antes essa pandemia, em nossa nação e em todo o mundo, Senhor. E que o Senhor seja engrandecido através das nossas vidas e através da vida da tua igreja, o testemunho do teu Evangelho, até que o Senhor venha. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, irmãos. Até quarta-feira. Graça e paz em Cristo Jesus. Amém.